Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Neilda, vou trabalhar o componente curricular de ciências com vocês do 8º ano. Todos os nossos materiais vocês podem encontrar na plataforma Palmas Homeschool, no endereço www.educacãopalmas.to.gov.br. Galerinha, cá estamos nós, na nossa última aula do ano letivo de 2020. Nós vamos hoje finalizar o nosso assunto sobre sexualidade. Hoje a nossa aula número 14. Nós vamos falar um pouco sobre DSTs, as ISTs e um pouco também sobre a assédio sexual. Vamos lá iniciar a nossa aula de hoje? Observe aí na tela de vocês esse slide que está aparecendo aí. Infecções sexualmente transmissíveis. Já ouviram falar da sigla IST? Acho que alguns sim, né? Então, pessoal, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, sem o uso da camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, no parto ou na amamentação. Por isso a importância do casal fazer o pré-natal direitinho aí, certo? Vamos agora conhecer vamos citar algumas dessas doenças, dessas IST. Agora nós vamos iniciar com o vírus do papiloma humano, ou HPV, que é o que vocês estão observando aí. É o nome dado a um conjunto de diversos tipos de vírus que infectam a pele e mucosas do trato genital. A maioria das infecções por HPV, ela é assintomática. Quando os sintomas estão presentes, os principais são o aparecimento de verrugas e lesões no órgão genital masculino, no órgão genital feminino, no ânus, no colo do útero, na boca e na garganta. Além da irritação e coceira nas regiões genitais, alguns tipos, pessoal, de HPV pode causar câncer, sobretudo no colo do útero e no ânus. A prevenção contra o HPV pode ser feita pelo uso de preservativos e por meio da vacinação. Professora, tem uma vacina? Tem, já nós vamos detalhar ela para vocês. A vacina protege contra certos tipos virais que causam apenas lesões e verrugas e contra outros que causam câncer de colo do útero. Agora vocês estão vendo aí na tela de vocês a herpes genital. Ela é causada também por um vírus, que pode ser transmitida por contato entre pessoas que estejam infectadas, certo? Entre os principais sintomas, pessoal, dessa IST estão o aparecimento de bolhas, que são agrupadas na região do órgão genital masculino, do órgão genital feminino, do ânus ou do colo do útero. Essas bolhas podem se tornar dolorosas e também causar coceiras, irritação local, febre e dores ao urinar. Como medida preventiva, recomenda-se o uso de preservativo entre os casais e que, quando houver lesões, os casais evitem esse contato, tá bom? A clamídia, vocês estão observando aí tipo um mapa conceitual falando sobre essa doença, pessoal. Ela é causada pela bactéria da espécie Chlamydia trachomatis, enquanto a gonorreia é causada pela bactéria da espécie Neisseria gonorrhoeae. Ambas são transmitidas via contato sexual entre os casais. Em alguns casos, podem ser transmitidas ao bebê também durante a gestação, durante o parto, né? Por isso que eu falei para vocês da importância das mamães fazerem o pré-natal direitinho. A maioria das mulheres infectadas por essas bactérias não apresenta sinais ou sintomas, mas pode apresentar corrimento ou dor. Os homens podem apresentar dor ao urinar e também pode ter corrimento na cor clara ou amarelada, certo? Pessoal, como medida preventiva, recomenda-se o uso dos preservativos entre os casais. Agora vocês estão observando aí a sífilis. Ela é causada pela bactéria da espécie Treponema pallidum. O sintoma inicial comum é o aparecimento de uma ferida no local de entrada da bactéria, seja no órgão genital feminino, no colo do útero, órgão genital masculino, na boca, entre outros. Pessoal, e olha só que incrível!
somente aparece após 10 a 19 dias do contágio. Então, é algo que demora, entendeu? Então, por isso, a importância da prevenção. Em geral, essa ferida, ela não coça, não arde, não dói e não tem pus. Posteriormente, após a ferida ser cicatrizada, podem aparecer manchas. Aonde, professora? Em todo o corpo, tá? Febre, dor de cabeça e mal-estar. Após esses sinais e sintomas, que não ocorrer eles por algum tempo, então tá tudo bem. Não. Entretanto, ela pode estar em um estado avançado. Aí pode surgir lesões nas peles, em toda a pele, nos ossos, no sistema cardiovascular, no sistema nervoso, que infelizmente pode levar até a óbito. Como medida preventiva, recomenda-se o uso de preservativo entre os casais. Também é importante a realização de exames para a detecção da sífilis, como eu falei para vocês, principalmente nas gestantes, para não ter nenhum risco de contaminar o bebê. Agora nós vamos falar sobre as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Falamos sobre as ISTs, agora nós vamos falar sobre as DSTs. É um grupo de doenças contraídas por meio do ato sexual entre os casais, onde não há os casais não estão se prevenindo e ambos têm um contato físico. Elas podem ser de origem viral, bacteriana ou por parasita. Então, são essas três origens aí: viral, bacteriana ou por parasita. Muito bem. Considerado um problema de saúde pública e com um tratamento complexo, essas doenças podem gerar graves complicações como a esterilidade, o aborto, a deficiência física e mental. Agora nós vamos ao diagnóstico. Como diagnosticar essas doenças, professora? Observem aí, pessoal. Para identificar a presença de bactérias, vírus ou parasitas, são feitos exames. Esses exames são exames de sangue que podem ser repetidos para a confirmação do diagnóstico. A avaliação médica para a identificação de alguns sintomas também pode indicar a presença desses agentes. Fatores de risco. Vamos conhecer quais são esses fatores de risco. O maior fator de risco é o contato entre os casais sem a proteção, que no caso é o uso do preservativo. Esse é o principal fator de risco. Prevenção. A forma mais eficaz e segura da prevenção das DSTs é o uso dos preservativos entre os casais, certo, galerinha? Para quem acredita ter contraído o vírus, também é possível consumir um coquetel em até 72 horas após a exposição. Então, os jovens que acham que contraiu algum tipo de DSTs ou ISTs, vá ao postinho e converse com o agente de saúde, certo? Pessoal, vocês lembram que eu falei lá no início da aula que existe uma vacina? Então, vamos falar sobre ela agora. Algumas doenças também podem ser prevenidas através de vacinas como o HPV, que é responsável por grande parte das verrugas e do câncer do colo do útero. Neste caso, para maior eficiência, a vacinação deve ocorrer em meninas ainda jovens, que não iniciaram a vida sexual ainda. Tais doenças que serão citadas, que vocês vão observar agora nos próximos slides, algumas delas podem ser transmitidas também por transfusão de sangue por meio do parto natural. O único método de não contrair é usando o preservativo entre os casais, certo, galerinha? Vamos começar falando sobre a tricomoníase. Observe aí esse slide que está mostrando para vocês aí essa doença. Ela é causada, pessoal, pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que habita no órgão genital feminino, mas o homem também pode contrair. Os sintomas são coceiras e corrimentos. O tratamento é feito com medicamentos para combater o protozoário e os sintomas. Próximo aí é o cancro mole, nome diferente, né, galera? Observe aí essa imagem que está aparecendo para vocês. Ele é causado também por uma bactéria, que é chamada de Haemopolis ducresce, conhecida também como cavalo. Aparecem feridas dolorosas com base mole, por isso o nome cancro mole. Se não tratada, a doença pode evoluir para úlceras
purulentas. O que são úlceras purulentas, pessoal? É a presença de pus. Aparecem feridas que são dolorosas com base mole. Se não tratada, a doença pode evoluir para úlceras purulentas, que no caso têm a presença de pus. E complicações agudas na área afetada, tratada com antibióticos também, tá, galera? Pediculose pubiana. Olha só que vocês estão observando aí na imagem esse inseto aí, que ela é causada por um inseto chamado de chato ou piolho pubiano, que fica na virilha, nos grandes lábios ou saco escrotal. Os sintomas incluem intensa coceira, alergia e vermelhidão. O tratamento consiste na remoção química ou manual dos parasitas e sempre ter uma boa higiene. Ter uma boa higiene pode sim estar evitando a pediculose pubiana, tá? Agora observe aí, nós vamos falar sobre o linfogranuloma venéreo. Vocês estão observando a imagem aí. Ela é causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Forma-se no local de entrada pequenas lesões que, se não tratadas, evoluem para um segundo estágio. Que segundo estágio é esse, professora? Que aparece um inchaço doloroso nos gânglios da virilha, que é conhecido como bulbão inguinal, tratado também por antibióticos, tá? Condiloma acuminado, mais uma DST aí, pessoal. Ela é conhecida como crista de galo ou verruga genital, causada pelo vírus HPV. Os sintomas são o aparecimento de verrugas parecidas com couve-flor na região genital, no ânus e em áreas próximas. Se não tratada, pode evoluir para o câncer de colo do útero, do órgão genital masculino ou do ânus. Pessoal, o condiloma acuminado é uma doença que pode ser transmitida mesmo com o uso do preservativo entre os casais. Agora nós vamos falar sobre a AIDS. O que é a AIDS, pessoal? Eu tenho certeza que vocês já estudaram falando sobre essa doença, que é uma doença sexualmente transmissível que não temos cura ainda. Então, ela é uma doença, do sistema imunológico humano, resultante da infecção pelo vírus HIV. A AIDS se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico do nosso corpo. Com o organismo mais vulnerável, aparece o quê? Doenças oportunistas, que vão de um simples resfriado a infecções mais graves, como tuberculose e até mesmo câncer. O próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado com a presença do vírus HIV no nosso organismo. Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte, mas hoje em dia é possível ser soropositivo e viver com qualidade de vida. Basta tomar os medicamentos que são indicados e seguir corretamente as recomendações médicas. Saber, pessoal, precocemente se tem a doença ou não é fundamental para aumentar ainda mais a sobrevida das pessoas. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas ainda assim podem transmitir o vírus a outras pessoas. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. E não só ao final da nossa aula de hoje, pessoal? Chegamos ao final do nosso ano letivo de 2020. Então, a palavra que eu tenho para deixar aqui para vocês é gratidão. Gratidão por vocês terem acompanhado as aulas, que eu sei que todos acompanharam, tanto pela TV quanto pela plataforma Palmas Homeschool. Alguns assistiram pelo YouTube. E o que eu quero dizer a vocês é que 2021 será um ano extraordinário. Eu tenho certeza que vamos estar juntos novamente. Então, eu peço a vocês novamente que se cuidem, previnam-se. Então, fiquem em casa, ainda não é momento de se reunir, mas logo, logo a gente vai poder estar junto novamente. Fiquem bem, um grande abraço virtual da professora Neilda, boas festas em casa com a sua família, tudo bem? Fiquem bem!